penúltimo vídeo da série Inglês para o Enem. E a dica de hoje vai ser sobre voz ativa e voz passiva. Ah, mas por que isso é importante? Porque na prova do Enem ela é voltada para a interpretação de texto. Então todas essas dicas que eu dei vai te ajudar a interpretar, a não errar na hora de interpretar o texto. E na hora de você se depara com a voz ativa e voz passiva, muito aluno tem essa dúvida aí e acaba errando na hora de escolher as respostas, tá? Então vamos lá, a dica é a seguinte. Muito bem, o que é uma active voice? O que é uma voz ativa? É quando o sujeito, when the subject does the action, quando o sujeito faz a ação, é ele que vai fazer a ação. Example, I wash my car. Neste caso, o sujeito pratica a ação e quem recebe a ação é o caso o objeto, beleza? Isso aqui é o que a gente faz normalmente no dia a dia. Agora, passive voice é quando o sujeito recebe a ação. When the subject receives the action, ok? Como assim? The car is washed by me. Qual que é o sujeito dessa frase? O carro. O que aconteceu? Ele recebeu a ação de lavar. Então fica, o carro é lavado por mim. Simples. Ah, mas como que eu faço para saber se a voz está na voz ativa ou na voz passiva? Desse jeitinho que eu estou explicando. Se o sujeito está fazendo a ação, ele está na voz ativa. Se o sujeito está recebendo a ação, ela está na voz passiva. E como que isso é feito? Vou apagar a lousa e já mostro para você. Bom, voltei para mostrar para você como que a gente faz. A dica, na realidade, é essa. Como que eu faço a voz passiva? Montei aqui como se fosse uma formulinha. Eu vou usar o sujeito, o verbo to be no tempo que ele estiver, o particípio do passado e a palavrinha by, para dar a ideia de por quem ela foi feita. Tá? Exemplo, the car, o sujeito, plus verbo to be, is, porque está no presente, plus particípio do passado, mais o particípio do passado, que no caso é o washed, mais o by, mais quem fez a ação. The car is washed by me. O carro é lavado por mim. Simples, não tem segredo. Ah, mas se eu quiser colocar no passado, você coloca o verbo no passado, no to be. The car was washed by me. Ah, e se eu quiser colocar no futuro, você coloca o verbo to be no futuro. Will be. E assim por diante. Não tem segredo, tá? Quer fazer voz passiva? Usa o sujeito, o verbo to be, particípio do passado e a palavrinha by, que você não erra. Por que é importante? Porque se usa muito. O livro foi lido, a cura foi descoberta, o Brasil foi descoberto. Então todas essas situações nos textos do Enem são muito usadas. Quando você está falando de alguma coisa, na hora, por exemplo, ele dá um texto para você, ele fala, o livro estava falando sobre aquilo que foi encontrado, aquilo que foi... Então, vai estar sempre na voz passiva. Não sempre, na realidade, mas é muito comum usar a voz passiva. Beleza? Bom, a dica de hoje foi essa, espero que tenha gostado. Se curtiu, dá um joinha. Se não curtiu, dá um joinha também. Usa aí os canais que a gente tem em Facebook, YouTube, ou até mesmo meu e-mail e Twitter também, tá? Para vocês mandar as dúvidas que eu escrevo aqui para vocês, respondo para vocês, tá bom? Não esquecendo que na semana que vem eu volto com o último, e esse último vídeo eu vou falar mais sobre a prova, mais o que você deve estudar além dessas dicas aí. Beleza, galera? Fui!